Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Pete. Já estamos ao vivo. Muito bem. Excelente. Vou colocar a transmissão no telefone, então. Estamos quase prontos e prontas, não é mesmo? Quem está faltando? Já estamos há 4 minutos transmitindo ao vivo, então vamos iniciar. Vocês estão de acordo? De acordo, Glary. Muito bom dia. Uma saudação a todas as pessoas que estão acompanhando a nossa coletiva esta semana. Fazemos o lançamento oficial formal da campanha A Vida Antes do que a Dívida e nos acompanham nesta manhã os representantes e articuladores do Jubileu Sul América, América do Sul. Nós vamos conhecer vários hoje, cada um de nós pode se apresentar. E cada um e cada uma. Bom dia, companheiras, companheiros, nós estamos aqui, eu sou Marta Flores, todos nós que estamos conectados, podemos receber um carinho da Nicarágua. Estou muito feliz de que possamos compartilhar aqui e contar o que estamos fazendo na rede. Obrigada e um abraço. Muito bom dia. É um enorme prazer saudar vocês do Haiti. Meu nome é Camille Chambers, da PADDA, também do Jubileu Sul e da Articulação da América do Sul e do Caribe. Contente de participar desse lançamento de uma campanha tão importante para os nossos povos. Bom dia. Eu sou Aurora Donoso, faço parte do coletivo de ação ecológica no Equador, que é a organização que articula os membros e colaboradores do Jubileu Sul na região andina, com organizações da Colômbia, Peru, Venezuela e Equador. Muito bem-vindos todos e todas. Bom dia. Eu me chamo Francisco Vladimir, da Rede Jubileu Sul Brasil, articulador para o Cone Sul, junto com o Jubileu Sul América, com todas as forças e organizações que temos por aqui. Uma forte saudação, é uma alegria imensa estar com vocês durante esta manhã para lançar uma campanha tão importante para os povos. Bom dia a todos e todas. Sou Ever Pitcher, da Rede Ambientalista do Equador, e articulador para a América do Sul, para Jubileu Sul-Américas. É um prazer estar aqui neste lançamento desta campanha, que sei que será um sucesso. Bom dia, eu sou Sandra Quintela, da Rede Jubileu Sul Brasil.
Somos 27 organizações no país todo e com muito prazer estamos aqui para construir esta campanha tão importante num momento tão dramático vivido pelos nossos países. A vida precisa se impor e por isso estamos aqui. Obrigada. Bom dia, sou Ivone Janes, parte da articulação de Jubileu Sul Américas, para a região andina. É um prazer estar aqui, porque é importante que declaremos que somos nós, os credores, e não devedores. Jane? É um prazer. Participar desta campanha tão importante para a nossa América. Muito bem, nós fazemos parte de uma rede chamada Jubileu Sul Américas, está presente em vários países da região, e agora Marta Flores, coordenadora geral da rede Jubileu Sul Américas, vai nos contar como vamos iniciar esta jornada. Marta. Companheiras, companheiros, como espaço articulado, como coletivo de trabalho, estamos conhecendo este grupo, é uma rede, um conjunto de expressões que está trabalhando juntos há mais de 20 anos em função de ações e de propostas alternativas, caminhos orientados para desmontar o sistema que continua sustentando a dívida imoral e ilegítima dos povos do Sul. Esse é o nosso objetivo geral, central, pelo qual estamos desenvolvendo ações e fazendo trabalhos nas 4 sub-regiões: Caribe, Mesoamérica, América Latina e Cone Sul. Neste sentido, nossa ação incorporou, a partir dos nossos saberes e agendas como organizações, a luta pela justiça socioambiental, entendendo-a de uma perspectiva ampla do protagonismo das pessoas, do protagonismo dos espaços coletivos vivos, e nesse sentido há uma interconexão com os processos que buscam a justiça, a reparação, a luta que busca a criminalização da dívida. E contra a militarização também, estes elementos se conectam no que se refere a toda a articulação que desenvolvemos durante 20 anos para continuar demandando e exigindo não pagamento dessas dívidas ilegítimas e imorais que nos cobram. E quando dizemos ilegítimas e imorais, é porque a forma que esse sistema financeiro usa para se sustentar não somente tem a estrutura das finanças, mas está conectado também com a nossa vida, porque os recursos destinados
que os estados assumiram em nosso nome são recursos que deveriam ser utilizados ou reorientados para priorizar a vida, o direito à felicidade, à autonomia, a nossa determinação, autodeterminação como povos e como pessoas. Nesse sentido, ao longo deste tempo, identificamos a necessidade de conectar e iniciar um processo de conhecimento ao longo do caminho de práticas pedagógicas e políticas para desmistificar, perceber que falar de dívida não é apenas para economistas ou quem tem títulos universitários. Então, muitos companheiros fizeram uma formação incrível em nome dessa aposta. Mas a dívida é de todos e todas. Todos pagamos, não é mesmo? Precisamos entender que é um sistema estruturado para nunca terminar de ser pago. E também devemos entender a multiplicidade de atores envolvidos nisso. Anualmente, tudo se renova para o ano seguinte. Mas uma parte fundamental do orçamento fica destinado a pagar serviços da dívida. Estamos falando de dívidas internas dos nossos países, com os bancos, credores privados, e a outra dívida que pagamos para fora. É uma lista de instituições para as quais nós devemos. Nós sempre falamos emblematicamente de duas, mas há outras. Nós assinalamos o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, porque são as instituições financeiras que operam em nível global e têm este conjunto de estratégias para poderem garantir, primeiro, que não saiamos da dívida e para poder renegociar esta dívida e garantir que continuem interconectados esses processos que geram mais e mais dívida. Nesse sentido, em 2020, nós do Jubileu Sul Américas já estávamos trabalhando no nosso plano estratégico para poder desenvolver uma campanha que colocasse como elemento central estes processos de articulação, de incidência, de luta, que desmontem, que questionem e nos orientem para podermos, a partir das nossas organizações e movimentos sociais e expressões organizativas, uma luta comum contra a dívida. Nesse sentido, nós organizamos uma campanha, por isso estamos aqui, que nós chamamos A Vida Antes da Dívida, ou Acima da Dívida, e isto significa que durante mais de 10 meses nos organizamos junto com as organizações que chamamos da rede e outras organizações também, para nos reunirmos em volta dos objetivos da campanha. O primeiro é urgente articular esforços conjuntos que evidenciam o impacto da contratação e pagamento da dívida na vida das pessoas, da natureza e dos espaços públicos, de uma perspectiva e de um princípio que nós, como Jubileu, consideramos muito importantes. Nós somos os verdadeiros credores. Se eles dizem que nós somos quem tem que pagar, né, que nós somos os devedores, nós, como povos do Sul, somos os verdadeiros credores. Isso tem uma origem muito importante em todo o processo de extermínio, de saque de mais de 500 anos que ocorre no nosso continente através do impacto que os modelos de ingerência, saque, bloqueio impostos pelo Norte. Esse é o primeiro objetivo importante. Ou seja, como verdadeiros credores, nós demandamos de início o não pagamento dessa dívida, que sabemos o impacto que tem sobre a vida das pessoas.
Em segundo lugar, queremos fortalecer ações de forma coordenada, não só entre as organizações da rede, mas também com outras que possam se somar para poder orientar o objetivo sobre o não pagamento e as reparações da dívida. Não pagamento, especificamente, dizemos não temos que pagar, muito menos num contexto como este. E isso tem a ver com o objetivo da campanha. E a questão das reparações. Neste sentido, poderíamos pensar que as reparações estão colocadas de uma perspectiva de como vamos reparar a vida dos povos que foram criminalizados, como vamos reparar a perda da biodiversidade e como vamos reparar a moral das vítimas ultrajadas nos processos de guerra. Mas se trata de ir um passo além. Nosso companheiro Camille vai aprofundar um pouco mais isso, entender que a reparação é um processo em direção à justiça, de não repetição dos crimes, e também de dizer quem são os culpados, e de dar às vítimas de diferentes crimes relacionados com a dívida, justiça. Isso tem a ver com o segundo objetivo da nossa campanha. O terceiro objetivo, pensando na pandemia de Covid-19, partindo da premissa de que esta crise só agrava e evidencia as carências de um sistema que privilegia o capital acima da vida, e nós, do Jubileu, colocamos que esta pandemia não pode ser a desculpa de novos processos de endividamento, criminalização, abuso contra a vida e contra a natureza. Pelo contrário, estes recursos devem ser orientados precisamente para privilegiar a vida acima do capital. E o objetivo da nossa campanha está dirigido a entender que podemos desenvolver, nós como povos, alternativas que já estão sendo encaminhadas, já estavam sendo desenvolvidas, e hoje, nesse contexto, estamos vendo como a ausência de estados que dão as costas para a realidade dos nossos povos e estão criminalizando e condenando à morte seus povos. Nesse sentido, é fundamental entender que as alternativas que nós temos são viáveis. Isso se vincula à nossa campanha, mas existe um elemento fundamental que se relaciona a finanças, que é o direito humano à defesa da vida. Por isso eu gostaria de parar um pouquinho aqui e reiterar a denúncia pública internacional que diferentes organizações têm feito em relação ao sequestro de 5 líderes jovens de Triunfo de la Cruz, Honduras, que fazem parte da organização Fraternal Negra Hondurenha. Já faz 9 dias que eles foram sequestrados em suas casas. Isto significa que em Honduras, um estado que viola os direitos das pessoas que estão na linha de frente, demandando o direito a decidir sobre seus territórios, que por direito lhe pertencem. Em 2015, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos emitiu uma sentença favorecendo o direito de uso dos territórios, que favorece a proteção desses povos garífuna. E o que nós podemos demandar e denunciar aqui, apoiando essa luta do povo negro de Honduras, e que nestes 5 anos os processos de criminalização, de assédio, de criminalização do povo está se tornando cada vez mais forte. Mais de 9 líderes foram assassinados e agora temos esta situação de sequestro desses jovens que foram criminalizados em sua luta pela proteção e pela defesa dos bens comuns. Nós queremos, então, continuar demandando a aparição com vida
destes jovens. Toda a nossa solidariedade às nossas irmãs e irmãos do povo negro hondurenho. Dito isto, queremos convidar a acompanharem a informação e tudo que estamos compartilhando nos espaços desta campanha. É uma campanha que tem 4 objetivos que eu compartilhei, mas que busca nos unir nessa diversidade que nos caracteriza. Mas compartilhamos a crença de que a vida não pode nunca deixar de estar acima do interesse da acumulação do capital. A vida em suas diferentes manifestações. Somos uma rede que, ao longo desses 20 anos, nós caminhamos muito e acreditamos que não é possível trabalhar numa perspectiva que não privilegia a felicidade, o amor, a solidariedade, a ternura, acima de qualquer interesse particular. Eu vou parando por aqui para dar lugar às outras companheiras e companheiros. Obrigada. Bom, estamos fazendo aqui. Enquanto nós voltamos, queremos comentar que nós temos saudações de Cuba que nos acompanharam no início da transmissão. Uma ilha bloqueada com muitas dificuldades também, do Brasil, da Nicarágua, El Salvador, Equador, muitas saudações. E também o eco de não devemos, não pagamos. Destinar esses recursos à atenção e cuidados da população. Anulação e não pagamento da dívida. Não devemos, não pagamos. Somos os povos os credores. A dívida é com os povos e a natureza, a vida acima da dívida. Não devem a dívida social e a ecológica. Não devemos. Não pagamos. Os povos somos os credores. Una-se. Participe. Informe-se. Muito lindo o material, bem motivador. Vamos continuar caminhando, obrigada.
E a pátria é grande. Hoje nos acompanha o representante das articulações das 4 sub-regiões para o Jubileu Sul, Caribe, região mesoamericana, região do Cone Sul e região dos Andes. Vamos ouvir deles um pouco sobre os seus territórios, perspectivas e o que significa a campanha em cada um dos seus territórios. Por onde começamos? Olá, novamente. É uma grande alegria, como eu já comentei, esse momento de lançamento junto com vocês, junto com todas as organizações que compõem o Jubileu Sul Américas. Somos uma rede muito forte que está sempre pensando onde estamos pagando todas as dívidas que não são geradas por nós. Então, daqui do Cone Sul, vamos discutir 2 perguntas para pensar. Por que a vida está acima da dívida? Por que temos que colocar a vida acima da dívida? Então, no próximo dia 31, às 5 da tarde, no Cone Sul, vamos ouvir pessoas de várias organizações que vão apresentar as suas experiências de lutas e como estão fazendo para combater este mal que é a dívida. A dívida, como eu dizia antes, que não é gerada por nós, mas sim por instituições que estão sempre falando da vida, mas que querem apenas a morte. Por isso, nós queremos colocar a vida acima da dívida. Nós já estamos fazendo isso com todas as forças que nós temos nas nossas organizações. Por isso, vamos ouvir esperanças e lutas, como dizia antes, dessas lutas para combater as injustiças. E vamos ouvir Mercedes Canese, do Paraguai, da campanha Cidadã Itaipu 2023 do Paraguai da Causa Nacional, e Daniel Bogado, que também integrou a equipe de não pagamento da dívida no Paraguai. Sérgio Martínez e Silvana Regueira, da Argentina, da Assembleia El Algarrobo Andalgalá, de Catamarca, da luta contra a mega mineração. E também vamos ouvir Marli Aguiar, do Brasil, do coletivo de mulheres da rede Jubileu Sul Brasil. E do Uruguai, vamos ouvir a Rosalba Hunter, presidenta do Sindicato da Saúde do Uruguai. E também vamos ter um panorama geral de como está a dívida no Cone Sul. Por isso ouviremos a Elder Gomes, aqui do Brasil, economista e doutor em política social pela Universidade Federal do Espírito Santo. E ontem ele nos comunicou que vamos ter também a nossa grande mãe da Praça de Maio. Vamos então ter este momento para discutir os problemas gerados pelas dívidas em cada um dos países e como estão as organizações estão enfrentando esse problema. Como moderadora, vamos ter Beverly Kane, do Diálogo 2000 da Argentina, e vamos ter também uma explicação em como estamos pensando aqui na região com Sandra Quintela, que vai nos trazer mais elementos sobre como está a campanha na região. Certamente vamos insistir com o não pagamento das dívidas e a possibilidade de um novo início no mundo pós-pandemia, porque temos que discutir como vamos fazer depois de todo esse processo que nós estamos vivendo nos países, que estamos todos os dias aqui vivendo, porque a pandemia não é apenas a crise já vem de antes. Então, nós queremos pensar como vamos fazer com essa campanha para resistir, e a opinião pública também, e relacionar com as crises social e ambiental que a maioria dos povos da nossa região vivem.
assim como no contexto de crise econômica financeira mundial que antecede a pandemia. Então, também tudo o que está sendo feito pelo agronegócio, o que está sendo propondo nos territórios onde estão as pessoas, as comunidades, onde estão as vidas que são fonte de tudo que nós temos e produzimos, mas dizer que nós não devemos e não pagamos é valorizar a vida na sua amplitude. Por isso, nós estamos muito contentes em poder fazer este processo de lançamento nesta semana da campanha e também unir forças para que as nossas organizações cada vez mais trabalhem o tema da dívida, dizendo sempre a anulação e o não pagamento da dívida. Nós não devemos, nós não pagamos. A dívida é com os povos e a natureza. Os povos são os credores. A vida acima da dívida. A vida acima da dívida, a vida acima da dívida. E é por isso que, com grande alegria, que nós aqui do Cone Sul estamos nessa luta junto com vocês para mudar todo esse modelo. Muito obrigado a todos. Obrigada, Vladimir Lima da Silva, articulador para o Jubileu Sul, na região do Cone Sul. E também na região do Caribe, nós temos o companheiro Kalim Charles, que articula a sub-região do Caribe para o Jubileu Sul. Bom dia, Camila. Seu microfone? Agora sim. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer participar deste lançamento da campanha A Vida Acima da Dívida. E queremos trazer um caloroso saudação do Caribe Luta, do Haiti, dos movimentos sociais do Haiti e também da República Dominicana, com o IDEAC, que é uma organização que trabalha a economia social solidária, e Copaptat, que trabalha o direito à moradia. Saludamos também de Porto Rico, com Comuna Caribe, que é uma organização que trabalha principalmente a dimensão cultural e da saúde do povo, e também de Trindade e Tobago, com a Federação Sindical dos Petroleiros, WTVU. É um grande prazer participar dessa campanha. O Caribe é uma região com muitos pequenos países em termos de comparação de território, mas o Caribe sempre teve um papel fundamental nos processos de acumulação capitalista, acúmulo capitalista. Nesse sentido, é muito importante mostrar que a dívida foi um mecanismo permanente de saqueamento e mantém as nossas veias abertas. Nesse sentido, é fundamental criar um amplo movimento que pode lutar contra a dívida, pelo não pagamento, pelo cancelamento imediato de todas as dívidas injustas e ilegítimas e também lutar para a reparação dos danos, dos crimes, dos genocídios, das destruições feitas ao longo desses 5 séculos e que explicam o desequilíbrio das relações de força que existem no âmbito mundial e da situação desesperadora das massas superexploradas e vítimas do capitalismo e do sistema dominante. Então, para nós, evidenciar o papel fundamental da dívida nesse conjunto é mostrar também os mecanismos concretos que juntam a dívida à militarização. E o Caribe é uma região que sofre a presença dos exércitos de todos os impérios do mundo neste momento. É uma região que não apenas sofre com isso, mas também lutou contra esse processo de militarização e esses crimes, e que, por exemplo, conseguiu tirar a manilha dos Estados Unidos. E nesse sentido, é muito importante ver que, para nós, a dívida é um dos principais inimigos dos nossos povos. Os países do Caribe figuram dentro dos
países da região mais endividada do mundo. São 11 países que têm uma relação de dívida PIB superior a 60% e 3 países que têm essa relação superior a 100%. Ou seja, a maioria dos recursos gerados pelo trabalho dos nossos povos estão canalizados para o pagamento dessa dívida monstruosa e ilegítima. Então, para nós, lutar pela vida, lutar contra a dívida é algo essencial, fundamental, para criar suficiente força social e política para mudar o sistema e fazer com que a vida seja o centro dos processos sociais. No Caribe, não sofremos apenas saques, pilhagem, genocídio, crimes contra a humanidade, como, por exemplo, Martinica, onde durante dezenas de anos colocaram veneno nos solos da Martinica, que envenenou as terras para por 150 anos, ou seja, tudo que se produz como batata está envenenado por 650 anos, e a empresa que fazia isso sabia que era um veneno. Nós estamos também lutando para a reparação dos crimes contra o povo de Porto Rico, que sofre um processo colonial brutal, que agora se manifesta com a reclamação de um valor que querem que eles paguem, destruindo todo o seu sistema social que existe no país. Também queremos lutar para obter reparação dos crimes no Haiti pela MINUSTAH, uma ocupação militar com cumplicidade dos exércitos latino-americanos que causou muita destruição no Haiti e introduziu a cólera, que já levou mais de 40.000 vidas e até agora não há nenhuma indenização. E os povos do Caribe temos muitas causas para exigir reparação. Mas também, no Caribe, nasceram muitos processos de luta contra a dívida. E, por exemplo, a questão dos crimes de escravidão, para exigir que as potências europeias paguem todos os crimes durante o período da escravidão. Nesse sentido, daqui do Caribe, nós temos orgulho de repetir as palavras de Fidel Castro na famosa conferência de 85, onde ele disse algo fundamental. Ele disse: Nós não podemos pagar, nós não devemos pagar, nós não queremos pagar. Não podemos pagar porque a dívida que nos estão demandando é imensa e supera muitas vezes uma parte do patrimônio que nós temos. Nós não devemos pagar porque os recursos que nós geramos devem ser dedicados de forma prioritária à necessidade das pessoas, às necessidades de alimentação, às necessidades de educação, de saúde pública, de saneamento de água potável. É imoral dedicar essa porcentagem altíssima, por exemplo, no Haiti, apesar da pseudo o orçamento dedica mais de 45% ao pagamento da dívida. Isso é um crime e nós não podemos aceitar. E nós não queremos pagar, porque sabemos que o pagamento é um elemento de reprodução das desigualdades, da exploração dos nossos povos, desse movimento de não pagamento. Queremos reconstruir esse ator, constituir-nos em um ator histórico, dono da dívida, credor, porque é a única forma de mudar as relações de forças que existem no mundo. Os povos do Caribe, nós queremos nos unir nessa campanha fundamental e é importante sair desse isolamento relativo onde nos colocaram para que haja mais comunicação, mais intercâmbio, mais estatística comum e entre os movimentos sociais do continente. Nós estamos no momento chave, o momento em que a crise do Covid-19, que se juntou à crise fundamental do sistema capitalista, que entrou na nova etapa em 2008, uma crise que golpeou muito os povos do Caribe. E essa crise do Covid-19 está golpeando muitíssimos povos do Caribe. Nós sabemos que a economia do Caribe é uma economia de serviço que depende muito do turismo,
e das cadeias internacionais de valor. Por isso, agora nós temos um aumento impressionante de desemprego, da fome, aumento impressionante da pobreza, numa situação em que realmente chegou o momento para mudar esse sistema, chegou o momento para que os povos se levantem e se transformem em donos do seu destino. E para fazê-lo, acredito que a campanha A Vida Acima da Dívida é uma ferramenta fundamental para reafirmar, para que nos reafirmemos como donos de nossa história, donos de nossos recursos, donos de nossos países e para romper com a pilhagem, com esse modelo de morte que coloca os lucros capitalistas acima da vida. Então, nós reafirmamos que não pagamos, não devemos, e somos nós, os povos, os credores de uma imensa dívida social, histórica e ecológica. Muito obrigado. Obrigada, Camille Charmes, diretor da Plataforma Haitiana de Advocacia para o Desenvolvimento Alternativo, PATNA. E gostaria apresentar a Sandra Quintela, que como parte da equipe do Conesul, tem algo muito importante para compartilhar, não é verdade, Sandra? Bom, em primeiro lugar, dizer que é um prazer estar aqui com companheiras e companheiros de caminhada por essa América Latina e Caribe, nossa grande mãe, nossa pátria grande, América Latina e Caribe. É um prazer estar com vocês aqui e com os que seguem com a gente agora. É um prazer enorme estar com vocês aqui, com muitas pessoas que estão nos seguindo agora. O trabalho do Jubileu Sul em toda a região é um trabalho de formiguinha, um trabalho de construção das nossas resistências dentro dos territórios, enfrentando isso que é a chave do sistema capitalista financeirizado, que é a dívida tão invisível e tão visível para os povos, que retira do orçamento público para garantir os lucros dos bancos e das empresas transnacionais. Através da dívida se impõe um modelo de desenvolvimento baseado em grandes projetos, megamineração, agronegócio, como Vladimir dizia, e esse mecanismo de dominação, de perda de soberania sobre os nossos destinos, como lembrava Camille, é o que esta campanha quer impulsionar, e não é de hoje, é uma luta histórica da região e no mundo também. Estamos pondo na mira o FMI agora, em muitos dos nossos países, do Chile até o México, estamos vendo o Banco Mundial hoje com as mesmas receitas, o Fundo Monetário Internacional também, mais ajuste fiscal, ajuste estrutural, para que ponhamos cada vez mais o dinheiro público pago com os nossos impostos, que é de onde vem a maior parte do dinheiro público, a serviço dos bancos e dos interesses privados. Então, nós no Brasil estamos vivendo uma pandemia e um pandemônio, com um governo de morte que quer matar as pessoas. Já somos quase 90 mil mortos e cada morto e cada morta é uma pessoa com laços de família, que alguém amava. Então, nós sentimos muito a morte de cada uma dessas pessoas que partiram pelo Covid, mas não apenas pelo Covid, sim pelo descaso do governo, que sinceramente não faz nada. O orçamento para combate do Covid foi gasto apenas 1/3, 30%. Isso é um escândalo. Em plena pandemia, não se gasta dinheiro público alocado para isso, porque é um governo de morte. O capitalismo é um sistema de morte. O fascismo nasce dessa morte. Então, nós estamos aqui para afirmar a vida novamente. A Rede Jubileu Sul Brasil é uma rede com mais de 27 organizações em todo o país, que vai
desde organizações de base até organizações em nível nacional, e estamos colocando as nossas forças para denunciar a morte e anunciar a vida da resistência, da solidariedade dos territórios, a vida das pessoas que semeiam todos os dias esperança por um mundo com o que sonhamos tanto. O Jubileu é um mundo de festa, de libertação, um mundo sem dívidas. Por isso, recordamos essa palavra também. Vamos continuar com a campanha, que precisa de muita gente junta. Vamos colocar o tema da dívida no centro do debate, porque ele suga o dinheiro público para os direitos privados, para os interesses privados. Então, a vida acima da dívida. A dívida acima. A vida acima da dívida. Muito obrigada. Obrigada, Sandra Quintela, articuladora da Rede Jubileu Sul Brasil, transmitindo sua importante mensagem. Hoje damos início a uma série de ações que durarão várias semanas, que nós vamos relatando pouco a pouco. Agora, a Aurora Donoso vai nos contar, porque ela é membro da Ação Ecológica e articuladora para Jubileu Sul Américas, na região andina. Aurora. Obrigada. Greri. Nós da região andina contribuímos com a campanha da perspectiva da dívida histórica, social, gerada pelos impactos do endividamento financeiro nos povos e na natureza. Consideramos que, através do sistema de endividamento especulativo, impõe-se em nossa região um modelo econômico capitalista que se baseia no extrativismo de mineração, petroleiro, mega infraestruturas que submetem os nossos povos à sua condição primária exportadora, induz o empobrecimento dos nossos povos, a devastação da natureza. Preocupa-nos essa nova onda de endividamento propiciada pelas instituições financeiras internacionais no contexto da pandemia, porque isto aprofundará ainda mais a grave crise social, econômica, alimentar e ambiental que nós vivíamos e continuamos vivendo. Porque mais dívida implica mais devastação. E na base da pandemia estão os impactos sociais, ambientais, porque as relações foram alteradas no mundo natural e o sistema de endividamento foi uma das causas desse desequilíbrio. No entanto, o que esta crise nos ensina é a urgência de brecar este sistema capitalista e seus mecanismos de saque e de pilhagem e buscar formas de vida autônomas, comunitárias, em harmonia com a natureza, uma transição para a construção coletiva de justiça social e ambiental. Nós, do Jubileu, propomos a anulação, não pagamento dessa dívida ilegítima e a reparação dos povos e a restauração dos ecossistemas afetados por este modelo de destruição. É por isso que nós dizemos a dívida é com os povos e com a natureza. E queremos aprofundar este debate convidando vocês amanhã para um fórum que nós organizamos na região andina, às 15 horas, horário do Equador. Convidamos o nosso amigo acadêmico, João Martínez Aguirre, que falará sobre a dívida ecológica dos países industrializados com os povos do Sul. Ele é um catedrático de economia ecológica da Catalunha, Espanha. Nós convidamos também Daniel Libreiros, diretor do Centro de Pensamento de Política Fiscal da Universidade Nacional da Colômbia, que falará sobre a dívida financeira na região andina e seus impactos sociais e ambientais. Convidamos nossa companheira e líder indígena, Blanca Chancosa, do Equador, para falar da dívida histórica com os povos. Convidamos a companheira Lourdes Contreras, da Marcha Mundial das Mulheres, do Peru,
para falar da vida social e ecológica, da exploração, da mineração, da perspectiva das mulheres. Companheiro Pedro Vargas, da Venezuela, tendência classista, para falar da dívida a partir do campo trabalhista, e Gustavo Rodrigues, da Bolívia, que falará sobre a dívida pública na Bolívia, ecologia, energia e economia. Queremos dar essa perspectiva ampla a partir de diferentes espaços e olhares de como a dívida tem afetado os nossos povos, as nossas comunidades, a nossa natureza. E quais seriam as propostas, o que nós demandamos, qual é a transição para colocar a vida acima da dívida. Obrigada, Glery, bem-vindos, esperamos todos e todas amanhã, nesta semana de lançamento da campanha. Muito obrigada, Aurora, é isso mesmo, teremos umas semanas intensas de atividade sobre este tema, de denúncia, chamamento ao não pagamento da dívida. Vamos ouvir agora Ever Pitt, da Rede de Ambientalistas Comunitários de El Salvador e articulador para a região mesoamericana do Jubileu Sul Américas. Bom dia a todos e todas, novamente. Abraçamos fortemente este início de campanha, a vida acima da dívida. Como coordenador da sub-região mesoamericana, abraçamos os companheiros de Cofrade, Conamin e Copim de Honduras, Conapan da Guatemala, Universidade de Veracruz do México, Inti Pachamama da Nicarágua e RAC de El Salvador, neste início de campanha, a vida acima da dívida. Acreditamos que neste preciso momento da pandemia, esta campanha vem como uma luva para os países da América Latina e do Caribe. Porque em nome da pandemia, todos os países do continente estão sofrendo maior endividamento, e os nossos netos e bisnetos vão ter que pagar durante muitos anos esse novo endividamento. Então, é um momento propício para dizer: não devemos, não pagamos, os povos somos credores. E vamos lançar fortemente essa campanha, fazendo muitas atividades para que os povos se somem, as organizações se somem nesta campanha. Como região mesoamericana, no dia 29 teremos um painel, um fórum, conversatório, cheio de mulheres grandiosas que vão nos falar sobre como a dívida afeta os territórios. Nós vamos ter essa conversa com as mulheres, que nos contarão a partir dos seus povos, a partir dos seus corpos, como estão vivendo esta campanha. É um momento muito preciso para falar também, porque vem por aí lutas muito fortes pelas licenças ambientais, pelo menos em El Salvador. Estão em processo de licenças de exploração, de mineração e outras problemáticas fortes. São lutas que estão chegando, perseguições que estão chegando. E nós abraçamos também as companheiras e companheiros de Honduras pelo sequestro mencionado. Exigimos a libertação desses companheiros. Queremos um basta à perseguição em Honduras, aos povos garífunas de Honduras e outros povos perseguidos. Acreditamos que esta campanha é muito propícia, porque vem aí uma luta muito forte para nós, como países latino-americanos e do Caribe, porque as privatizações e as licenças ambientais para exploração e para o extrativismo será muito forte. Já é forte, mas virá com mais força ainda. E continuará endividando os países, se nós permitirmos. Então, nós saudamos todos os demais países da América Latina, o Brasil, que com um idioma diferente, mas com um coração igual,
também está dentro do nosso continente latino-americano e abraçamos também os países do Caribe. E termino dizendo: a vida acima da dívida. Não devemos, não pagamos. Um enorme abraço, convidamos a todos e todas a acompanharem esta campanha tão grande, tão forte e pedimos às outras organizações que nos apoiem. Muito obrigada, um abraço muito forte a todos e todas. Obrigada, Pete. O Vladimir agora vai contar um pouquinho mais sobre uma importante atividade de ação para a qual estamos chamando, a que todos acompanham, lá no Cone Sul. Vladimir. Seu microfone, Vladimir. Desculpem, agora sim. Obrigada, Glere. Isso, a campanha da Argentina inclui a autoconvocatória pela suspensão do pagamento da dívida. Hoje, às 17 horas, horário da Argentina, farão o Fórum de Denúncia, julgamento popular contra a dívida e contra o FMI. Toda segunda-feira, se chamam Segundas-feiras contra a Dívida, podem ser assistidos, acompanhados pelo Facebook e pelo YouTube. Na Argentina, estamos convidando todo mundo para participar e apoiar e entender como estão fazendo esta autoconvocação na Argentina, que é uma luta que vem de muito antes. Convidamos, então, a todos e todas a que participem hoje à tarde, às 5 da tarde, lembrando que toda segunda-feira terá estas segundas contra a dívida na Argentina. Obrigada. Muito obrigada, Vladimir. E para falar também de mais atividades para esta semana, vamos apresentar aqui um pequeno cronograma da semana cheia de mobilização contra as dívidas. Aurora? Sim, amanhã, como eu estava dizendo, convidamos vocês ao fórum virtual sobre a dívida com os povos e com a natureza. O horário é 5 da tarde, Equador, Colômbia, Peru, 16, Venezuela, Bolívia, Caribe, Chile, 14, América Central e 17, Brasil e Argentina. Esperamos vocês, acreditamos que é muito importante abrir esses debates, a sua participação é muito importante. Está na agenda internacional esse tema e a responsabilidade de todos e todas colocar a perspectiva das demandas dos povos nesta agenda internacional, que pretende aparecer como as instituições financeiras fazendo propostas para o alívio ou para moratórias para as dívidas externas, quando, na verdade, o que essas instituições pretendem é impor a agenda que sempre impuseram de maior endividamento, que a longo prazo está gerando mais crise social e ambiental. Todos ficam, então, convidados. Muito obrigada, Aurora. E temos também, como Vladimir e Aurora diziam, esta semana está aumentando a força das ações contra o pagamento dessas dívidas e pela suspensão e anulação dessa dívida. A Marta vai nos contar um pouco mais. Sim. Agora sim, ok?
nós temos hoje o lançamento da nossa campanha A Vida Antes da Acima da Dívida e um conjunto de atividades que os nossos companheiros já compartilharam. Amanhã, 28 de julho, como é possível ver aqui, nós temos conversa que vai ser desenvolvida e a Aurora está nos indicando, não? Vocês podem identificar as diferentes horas que correspondem aos seus países. É muito importante também que nós possamos conhecer as diferentes perspectivas. Na quarta-feira, nós também vamos compartilhar, debater o impacto da dívida sobre os corpos e os territórios. No dia 31, vamos ter um debate sobre o Cone Sul, sobre a dívida e a soberania dos povos, com a participação de diferentes organizações, mas também no dia 29 teremos uma ação, a ação do Caribe, que é a dívida, autodeterminação e anticolonialismo. Estão sendo pensadas a partir das realidades mais imediatas, das experiências organizativas dessa caminhada. Nesse sentido, o que nós queremos é ir somando as atividades que nós podemos fazer e de que forma nós podemos somar-nos a essa campanha, o que nós podemos fazer como organização, como pessoa, como indivíduo, indivídua. Digamos que nós somos parte da rede Sul-América, mas nós temos esse chamado, nós temos esse compromisso, essa convicção de luta, autodeterminação e soberania como povos e como pessoas. Se vocês conseguem ver, como eu dizia, uma das primeiras ações que podemos fazer serão abertas nas redes sociais do Jubileu Sul da América, Jubileu Sul Brasil, e vocês podem encontrar aí toda a informação, ver as atividades, os seminários, as publicações, o convite à ação, neste momento de forma virtual e posteriormente presencial, porque a campanha se estende até o próximo ano. Esta é uma primeira ação que nós podemos fazer. Acompanhar toda a informação que, através dos diferentes meios, estamos compartilhando. Outra ação é participar das atividades às quais estamos convidando vocês. Nesta primeira semana de lançamento, vocês poderão ver estes seminários, assisti-los, transmitidos através dos canais das redes sociais, tanto no Facebook de Jubileus Sul Brasil, Jubileu Américas, no canal do YouTube também de ambas as redes. Essas atividades serão transmitidas nestes espaços. E o terceiro é procurar informação nas agendas públicas das organizações que fazem parte da rede, e vocês vão poder acompanhar e ver o que vão fazer. E a quarta coisa está muito conectada com as outras três, que é poder nos enviar mensagens através desses meios, com o endereço de e-mail, quem quiser se unir à base de dados. E uma ação importante também é seguir as diferentes redes, porque aí você vai poder receber toda a informação, a agenda. Vejam, na página tanto Jubileu Sul Brasil como Jubileu América, se encontram as informações de contato, os e-mails, tudo o que vocês possam disponibilizar para que nós podemos entrar em contato. E essa organização da campanha, esse conjunto de ações e atividades vão desde apresentações de processos investigativos que nós gostaríamos de compartilhar e retroalimentar com mais pessoas também,
debates, como eu dizia no começo, que vai ser no formato online, mas posteriormente serão presenciais, ações de incidência, acompanhamento das decisões que as organizações financeiras estão tomando. Lembre-se, em outubro será a segunda rodada de reuniões que o Banco Mundial e o Fundo Mundial vão ter, onde se tomarão decisões estratégicas com relação a como está sendo repensado o sistema de endividamento para todos nós aqui, povos do Sul. Então, é de uma forma muito importante que nós podemos fazê-lo, não através das plataformas de comunicação. Nós queremos ir além. Por isso, por favor, deixem mensagens com o e-mail de vocês, com endereços, para que nós possamos entrar em contato com vocês também e poder, além disso, convidar as diferentes atividades, já seja essas atividades gerais que temos como rede ou atividades próprias que nós temos também no âmbito de cada sub-região. E se cada organização ou pessoa queira fazer uma ação ou queira se somar essa ação à campanha, nós também podemos estabelecer esse processo de coordenação para prestar apoio em termos de comunicação, de troca de ideias. E é importante aqui também que é uma campanha que parte da iniciativa é do Jubileu Sul América, mas vocês estão convidados a somar mais, a pensar mais e também para poder demandar mais sobre essa linha aqui, nossos papéis, não? E temos que estar sempre acima da dívida. Obrigada. Obrigada, Marta, e comentar e agradecer a todas as saudações e mensagens de solidariedade que também reforçam as intervenções, as mensagens, a luta e o chamado que vocês fizeram. Temos mensagens de Cuba, do Uruguai, do Paraguai, do Brasil, da Nicarágua, de El Salvador, da Costa Rica, de Comuna Caribe, de Diálogo 2000, de Argentina, da Argentina e da Costa Rica. Nós recebemos muitas saudações de mensagens de solidariedade, de apoio, e somem-se para ter mais informações a respeito. Quando a gente terminar, a gente vai enviar informação disponível. Não deixem de seguir a gente nas redes Jubileu Sul Américas, no Facebook, no Instagram, no Twitter e na nossa página web e também do Jubileu Sul Brasil. Também gostaria de compartilhar um vídeo com a iniciativa Não Devemos, Não Pagamos. Nós temos um pequeno problema técnico. Vamos retomar. Recomeçamos novamente com essa música criada para esta iniciativa da campanha, que une nossas principais mensagens e demandas. Nós não devemos, não pagamos. Nós, os povos, somos os credores de uma dívida ilegal, ilegítima e onerosa exigida dos nossos povos.
O sinal da internet não está a nosso favor hoje. O vídeo vai estar disponível, vamos fazer com que chegue às pessoas que estão na nossa conferência. A gente não quer atrasar mais e comprometer o tempo. Alguma mensagem final? Estamos aqui. Muito bem. Começamos de uma forma excelente. Marta? A solidariedade, o apoio, agradecemos. Não, eu estava dizendo para agradecer o esforço como que temos como um coletivo, como uma organização, que nós somamos neste espaço, no Jubileu Sul América, fazemos esse esforço todos os dias, tantas organizações que fazem parte desse conjunto nas 4 sub-regiões, mas também reiterar o chamado para esse convite, não, a outras expressões organizativas para juntar esforços nesse momento, em que é fundamental e chave repensar qual é o papel que, na partir da trincheira da alegria, da autonomia, dos sonhos, da utopia, a nossa liberdade como povos do Sul, e seguimos sabendo que a vida está acima da dívida. Obrigada. Em frente, obrigado, companheiras e companheiros. Continuamos juntas e juntos. A vida acima da dívida. A vida acima da dívida. A vida acima da dívida. Muita força, muita força. Pelos povos e pela natureza. A vida acima da dívida. Não devemos, não pagamos. A vida acima da dívida. Pelos povos e pela natureza. A vida acima da dívida. Não devemos, não pagamos.